Olá pessoal, mais um momento aqui ao vivo pelo Instagram. Fizemos as últimas duas experiências pelo YouTube. Foi bacana porque fizemos dois momentos maiores, então foram duas exposições com 3 horas. Então, claro, muito cansativo para quem está acostumado a assistir lives com no máximo 1 hora, mas tenho certeza que valeu a pena para quem ficou até o final, visto que nós fizemos uma avaliação, treinamos 11 ferramentas e depois fizemos uma avaliação final para comparar como você chegou e como você foi embora. E o resultado disso geralmente permite que você fique com o dobro da sua velocidade comum. E depois no domingo aproveitei e complementei, porque já havia uma solicitação de muitos de um vídeo que explicasse melhor como funciona o nosso caderno de leitura dinâmica. Então nós temos um playlist explicando um por um, mas também temos agora um vídeo com 3 horas direto, explicando exatamente o objetivo de cada exercício, a finalidade de cada bloco, como treinar, as velocidades, ou seja, para ficar muito claro. Então, eu acho que foi muito válido. Então, quem não aproveitou ao vivo, e inclusive participou dos sorteios, sorteamos 50 cadernos, 15 mentorias, então desde o momento da divulgação, e também até um pouco depois dela. E ainda tivemos a oportunidade de falar sobre o projeto do Google Meet. Mas essa noite eu gostaria de trazer aqui uma proposta nova para vocês. Então vamos fazer vídeos mais curtos, então isso vai dar mais objetividade para as nossas exposições, ou seja, para que uma ferramenta, a gente esgote apenas uma ferramenta de cada vez, apesar que às vezes uma ferramenta pode levar, na verdade, horas para ser praticada, mas vamos tentar, vamos experimentar em momentos de 30 minutos. Então hoje eu quero falar sobre compreensão automática. Então é uma coisa muito comum, eu acredito que a pergunta mais feita para mim, em todos os que querem aprender leitura dinâmica, nesses quase 30 anos falando sobre esse assunto, são 5.000 livros lidos na área psíquica e na área do desenvolvimento pessoal, na área da superaprendizagem, aprendizagem acelerada, mnemônica, mnemotécnica, leitura fotográfica, hipnose ericksoniana, programação neurolinguística, coach. São mais de 5.000 livros, 1 milhão de pessoas já passaram em nossas palestras e já ultrapassamos também as 5.000 horas de atendimento individual. Então, já são quase 5.000 alunos participando com a gente na mentoria. Então, de todas essas coisas que a gente viu no Brasil todo, em alguns países, já estive também nos Estados Unidos, fazendo para o Conselho de Pastores da Flórida, da qual, inclusive, do qual eu faço parte, e também para alguns outros, temos alunos do Japão, da Venezuela, dos Estados Unidos, da Espanha, de Portugal, de Angola, temos 3 alunos da Angola, temos um aluno de Cabo Verde, e algum outro país que de repente aqui eu não citei. Então, a compreensão do texto é a parte mais importante da leitura dinâmica.
Então, se eu não consigo entender o que eu li, ou seja, serviu para nada, não é verdade? Então, vamos começar pela etimologia. Então, qual que é a origem, né, da palavra leitura? Então, se você for lá, você vai encontrar, você vai descobrir que vem do latim e era uma palavra comumente usada na agricultura. Então, é claro, não existia naquela época ali as faculdades e as escolas. Então, quando alguém lhe convidava para ler, ela estava, na verdade, lhe convidando para colher. Então, ler vem do latim e significa colher. Então, estava lhe convidando para pegar, né, de repente, frutas ou, sei lá, milho ou qualquer uma outra coisa. Então, vamos até ali colher, ou seja, enquanto você passa pela área, então ainda não é leitura. A leitura é apenas o que você consegue trazer da sacola ou na sacola. Então a mesma coisa é no livro. Enquanto eu estou olhando para o texto, enquanto eu estou olhando, não é leitura. Né? Então nós podemos dividir aí pelo menos 25 habilidades para desenvolver a leitura, que é a colheita, ou seja, para lhe permitir depois, né, ou seja, quando você parar de olhar para o livro, conseguir falar sobre o que você leu, né, ter discernimento, ter coerência, eloquência, conseguir organizar as ideias. Então, trocando, né, em outras palavras, conseguir usar aquilo que está no livro. Então, como é que eu treino isso? Né? Porque na leitura dinâmica trabalhamos velocidade, claro, é possível ler o dobro do que você lê hoje. Com um pouquinho mais de treinamento é possível quintuplicar. E se você quiser se tornar um expert, né, você consegue ler 20, né, 25 vezes mais rápido em relação a um teste inicial, por exemplo. Então, o teste inicial é muito fácil de fazer, você marca 1 minuto, aí você lê, então marca onde você parou, conta as palavras, então ali você tem o ppm, ou seja, a quantidade de palavras que você lê por minuto. Só que é claro que a maioria, né, claro, almeja, né, a possibilidade, por exemplo, de ler um livro em menos de 1 hora. Essa é a minha proposta. Por quê? Porque eu consigo, por exemplo, na mentoria, que são aulas particulares, né, então são 10 aulas particulares pelo Skype, com hora marcada. Então, naquele horário eu treino com você. Então, não é vídeo aula, não é material didático, não é livro, não é apostila. Então, são horários que eu treino com você, faço testes e você percebe a diferença. Então, nessas 10 horas é muito comum, né, ver alunos com 1.000, 2.000 e até 3.000. Recentemente, um aluno, o Daniel, né, conseguiu 3.660 palavras por minuto, com uma compreensão de 100%. E não foi só nesse teste, nesse último teste que ele tirou 10, ele também tirou 10 no teste anterior. Então, mas além dessa coisa, né, por exemplo, eu não preciso de 1 hora, claro, eu treino há bastante tempo, então eu consigo ler um livro com 200 páginas entre 10 a 15 minutos, depende do livro, lógico. Mas quando me apresento, né, tem muitos vídeos no YouTube
onde eu faço apresentações em sala de aula, auditórios, em canais de televisão, filiadas da Rede Globo. Então lá eu mostro, né, que eu leio em poucos segundos, mas após a leitura eu explico, eu falo sobre o que eu li. Então, o que é importante você entender, né, e treinar? Então vamos passar essa ferramenta, deixar isso bem claro aqui, mas esse é o primeiro vídeo de uma sequência de vários outros vídeos. Então, à medida do possível, claro, nós atendemos às vezes 20, 25 pessoas diariamente. Então já no final do dia, né, às 20h30, já estamos bem cansados, já falamos horas e horas a fio. Mas eu acredito que dá, né, para quase que todo dia trazer 30 minutos, uma ferramenta. Então, já no final do ano, né, tivemos a oportunidade de falar em webinário, congresso virtual, enfim, em exposições diversas, seminário, convenção. Sei que no total ultrapassamos as 100 mil pessoas na audiência, e também tivemos a possibilidade de sortear, a oportunidade de entregar 450 cadernos, então sem nenhum custo, inclusive o correio, 15 mentorias, e arrecadamos, não muito, né, perto de outros que a gente vê por aí arrecadando, mas também conseguimos arrecadar, e agora já nas vésperas do Natal, vamos organizar aí uma surpresinha para as crianças, e aí você que doou vai ver como é que funciona. Então eu gostaria de dizer que a partir do ano que vem, ou seja, além desses vídeos que eu vou colocar aqui, e nesse você acompanha ao vivo, tá? Além desses vídeos, você vai ter a oportunidade de participar, tá, de grupos, né, grupos selecionados, grupos com senha, grupos onde somente quem realmente está interessado participa, e não gente de toda forma, especuladores, etc. Mas gente que quer aprender. Então nós usaremos a plataforma do Google Meet, que vai até 250 pessoas, e me parece que também a do Zoom com mais pessoas. Então teremos o Google Meet, teremos o Zoom para pessoas de Brasília e pessoas do mundo todo, não só do Brasil, mas do mundo todo. E teremos também a oportunidade do curso presencial, ou seja, do treinamento, né, que provavelmente, né, nossa intenção é que isso em janeiro já retornemos com uma academia. Então essa academia você participa doando 2 quilos de alimento. Olha que coisa, hein? Você doando 2 quilos de alimento, você tem a oportunidade de participar de um treinamento, né, que se você somar todos os conteúdos que a gente já fez e já pagou, né, ultrapassa aí a margem dos 300 mil reais. Então, na verdade, você não vai me pagar, você apenas vai doar 2 quilos de alimentos para que a gente encaminhe isso para as instituições mais necessitadas. Então, ficou claro aí então o projeto, né? Temos um grupo virtual, né? Na verdade provavelmente 2, um no Zoom e no Google Meet, e teremos talvez 1 ou 2, talvez mais, dependendo da procura, né? Grupos físicos no Distrito Federal, onde eu vou preparar multiplicadores. É isso mesmo, vamos invadir o Distrito Federal, vamos fazer uma revolução na educação, espalhando esse conteúdo para todas as cidades satélites. Então você que gosta do assunto, que gosta de falar sobre cérebro, sobre a mente humana, sobre desenvolvimento pessoal, além de estar treinando, não é? E com as técnicas, vai conseguir passar nos primeiros lugares dos melhores concursos que você enfrentar daqui para frente,
vai aprender a ler um livro, né, em poucos minutos. Além desse desenvolvimento pessoal, você também vai ter a oportunidade, de repente, de coordenar uma célula na sua garagem, na sala da sua casa, num escritório que de repente você usa fora do horário comercial, às vezes até uma salinha numa escola cedida aí, enfim, um espaço numa igreja. Então, da forma que você entender, que vai ser mais prático, mas a ideia é essa. A ideia é que tenhamos multiplicadores. Então, eu expliquei aí um pouco do projeto para vocês, né? Então, a ideia é termos aí, a minha vontade mesmo é ter aí pelo menos 5, 10, 20 mil pessoas envolvidas com leitura dinâmica no DF. Então, com 1000 multiplicadores, cada um tiver um grupinho de 10, que depois vai ter mais 10, a gente consegue atingir aí 20 mil, 200 mil pessoas. É claro, né, que o sonho, né, quando sonhado sozinho, né, é sonho, mas quando sonhado junto, se transforma em realidade. E tudo para se manifestar no mundo físico, primeiro se manifesta no mundo mental. Então, vamos falar sobre a compreensão automática. Tá, o que acontece? Fazemos uma leitura que é uma leitura passiva. Então, o que é a leitura passiva? É quando você lê o livro, né, termina, né, ou para ali, depois continua lendo, fecha o livro até acabar, e aí depois você simplesmente vai e guarda o livro. Então, algumas pessoas já chegaram para mim e disseram: professor, eu não preciso de leitura dinâmica, eu já leio meus 3 livros aí, mais ou menos, por mês, eu já estou satisfeito. Tá, você acha que lê, só cai a ficha quando você faz um teste. Para fazer esse teste, você pode ir lá nos meus vídeos, eu já orientei aqui como é que faz. A maioria lê 100 e poucas palavras por minuto e não passa de 30% na compreensão. Por quê? Porque a leitura é passiva. E aí, quando a pessoa me diz que lê 3 livros, 5 livros por mês, é muito fácil você descobrir, né, que ela não prestou tanta atenção assim como ela pensa. É só você perguntar para ela o nome dos 3 últimos livros que ela leu. É um constrangimento, né? De vez em quando eu sou obrigado a fazer isso no auditório. Então ela passa por um grande constrangimento, porque ela provavelmente, se lembrar, vai se lembrar do nome de um dos livros, e após ela falar o nome do livro, se você que insistir e perguntar o nome do autor e o nome da editora, que são 3 coisas importantíssimas. Quando você vai assistir um filme, você não se preocupa com quem produziu aquele filme, você não se preocupa, né, com o elenco, ou seja, quando tem um elenco, né, geralmente caro, né, um elenco de qualidade, você sabe que a chance do filme ser bom é maior. Tá, então a pessoa simplesmente não consegue citar nem o nome do livro e do autor. Agora você imagine falar, debater, trocar ideias sobre o que está escrito no livro. E aí, é claro, né, eu aproveito para colocar aquela ideia, né, do quem lê viaja. E aí eu cheguei à conclusão que, infelizmente, deveria ser felizmente. É verdade. Então, a grande maioria, quando você pergunta: o que você leu? Né? Aí ele diz: professor, eu sinto muito, mas eu viajei. Não me lembro, né, de quase nada. Ou, para ser sincero, não lembro nem do título. Então, não é dessa viagem, né, que se propõe. Então, para resolver essa questão, como é que você faz? Você se organiza, você escolhe
claro, primeiramente, um livro mais fácil. Você não vai começar aí com o vade-mecum, com um tratado de anatomia, né? Você não vai pegar um livro de fisiologia, de farmácia, né? Com bula de remédio. Você vai pegar um livro que você gosta, um livro fácil de manusear, né? Um livro com uma fonte confortável para os olhos, com parágrafos bem divididos. Então essa seria a ideia, né? Uma vez que você pegou esse livro, você faz a leitura de um parágrafo de cada vez. Então a minha sugestão é que no começo você leia entre 3 a 5 páginas por dia, parando parágrafo por parágrafo, né, para explicar. Então, quem já faz a mentoria comigo, pessoal, a mentoria é uma transformação, tá? É um divisor de águas. Estamos, inclusive, na última semana promocional da mentoria. Então, você consegue comprar com 70%. Me procura depois no 61 99347 2125. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? E os cadernos de exercícios, você está conseguindo até dia 23 comprar pela metade do preço. Então, depois disso, claro, voltamos à nossa rotina comum. Mas você pega o parágrafo, né, faz a leitura sem pressa, depois vem outras técnicas. Vamos discutir todo dia, ou quase todo dia, eu vou trazer uma ferramentazinha aqui para vocês. Então, essa é a mais importante, porque treina a leitura ativa. Então, você leu o parágrafo, marca, né? Então, você vai colocar um marcador. Olha, isso aqui é nosso, né? Quem vai nos nossos eventos ganha um desse. Marca, fecha o livro, deixa lá. E aí você se pergunta, o que foi que eu li? Então, não se espante, né, se na primeira leitura você perceber que ou não se lembra de nada, ou vai conseguir puxar na cabeça 2 ou 3 palavras apenas. E aí, uma vez que você percebeu que não memorizou tão bem, né, você necessariamente fará uma segunda leitura. Então, se você falou bastante, ou não, ou falou pouco, de toda maneira, tem no mínimo uma segunda leitura. Aí você vai, pega o mesmo parágrafo, tá? Relê, fecha o livro, hiperventila e enfrenta novamente o desafio. Então, e agora? Será que agora eu consigo falar o que eu li? Então, o primeiro passo é você conseguir falar o que leu. E depois que você explicou, você vai ter obrigatoriamente uma terceira leitura. A última leitura se refere, né, à conferência. Ou seja, será que eu falei coisa que não estava escrita? Será que eu esqueci coisas que estavam escritas? Será que eu distorci os conceitos? Né? Então, eu fiquei só no literal, ou seja, até papagaio fala, né? Então tem papagaio que canta o hino nacional. E mais de 70% dos brasileiros não sabem cantar o hino nacional. Mas se você perguntar para o papagaio, né, pedir para que ele explique o que ele cantou, aí o papagaiozinho vai ficar lá quietinho, não vai dizer nada. Então ele consegue repetir, só repetir. Então quando você lê e repete igualzinho, você simplesmente, né, falou o que estava escrito. Mas o pulo do gato para você treinar e se tornar um expert na compreensão
está no se misturar, se conectar, se associar ao que foi lido. Então aí no caso você vai participar, você vai falar um pouco, né, misturar um pouco do que já é seu, ou seja, trocar em outras palavras, acrescentar alguma coisa, né? E depois quando voltar no texto você percebe que não só falou o que estava escrito, mas também interpretou, discerniu, né, explanou. Então você conseguiu elucidar sobre o parágrafo. E agora sim, tem alunos que fazem 8, 12 vezes a leitura, né, do parágrafo, para chegar à conclusão que realmente leram, falaram o que leram, e além disso, né, conseguiram explicar. Ou seja, você pergunta assim, tá escrito isso, e daí? E para fechar, né, que serão 30 minutos somente, eu tenho aqui para você as chamadas perguntas que induzem a compreensão. Então, de repente, você lê o texto e fica perdido, né? Não sabe por onde começar. Então, você lê o parágrafo, você pode se perguntar assim, ó, o que, né? Então é o título, o assunto principal, quem, os personagens, onde, os lugares, claro, quando, às vezes o quando não é uma data, pode ser o passado, futuro, pode ser um período, pode ser Idade Média, Antiguidade. E o como aconteceu, geralmente o como se expressa através dos verbos. Então, se você usar essas 5 perguntinhas, eu nem vou incluir a número 6, que é o porquê, que já é mais sofisticado. Com essas 5 perguntinhas na cabeça, você consegue ir puxando aos poucos, fazendo um brainstorming, ou seja, uma tempestade mental, falando, né, primeiro de uma forma dissociada, falando solto, né, o conteúdo. E aí numa segunda, terceira leitura, você consegue organizar, formar uma sintaxe e fazer com que tenha sentido. Então, pessoal, é isso que faz, né, da leitura, né, uma grande habilidade. Então, hoje o poder está na mão de quem aprende. Há 20 anos atrás, quando eu dava essas palestras, eu dizia, o poder está na mão de quem sabe. Mas hoje já não é mais assim. Olha aí como muda. Então você pode saber uma coisa hoje e de repente amanhã tudo aquilo que você aprendeu não serve mais para nada. Então tem poder quem aprende. Então junte-se a nós, cola conosco, né? Então você vai seguir o perfil do Instagram, seguir o canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube, ative o sino. Por quê? Porque estaremos trazendo informações, tecnologia de ponta, coisa que se você fosse pagar é uma fortuna, né? E vamos trazer isso aqui para o seu desenvolvimento, né? Para você ficar bom nisso. E além, né, como eu já disse, desses vídeos, que serão quase que diários, vamos praticar, ou seja, dentro dos grupos virtuais. Então lá não é teoria, que é uma teoria, eu trouxe uma ferramenta, né? Lá não, nós vamos treinar as técnicas. Também como faremos na Livraria Cultura, tá? Vamos treinar as técnicas lá, formar os multiplicadores, começar a abrir as células, tá? Então isso agora para a virada do ano, essa é o nosso sonho, a nossa esperança. Se apresente como voluntário, dizer eu quero, tá bom? E eu te espero aqui, né, provavelmente na segunda-feira. Conte conosco, tá?
E o meu lema é lei para se mover, né? Então Aristóteles dizia, me dê uma alavanca que eu consigo, não é, mexer, trocar o planeta de lugar. Então, é claro que a alavanca é a união é que faz a força, tá? Então, um palitinho é fácil quebrar, mas se você pegar um molho com 50, 100 palitinhos, aí não quebra, não é assim? Então se apresente como voluntário. James, eu quero fazer parte do Google Meet, eu quero, se você é de Brasília, participar das reuniões. E mãos à obra, pessoal. Treina essa técnica, começa a treinar hoje ainda, não é nem que você faça 1 ou 2 folhas, e até o nosso próximo evento, a próxima mini palestra, né? A ferramenta da noite. Até lá!